Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre a alteração que houve aí no auxílio-doença, né? O auxílio-doença é um dos benefícios mais requeridos, né? De cada 10 benefícios que tem no INSS, 7, 8 ali, ficaria 7, com certeza, é de auxílio-doença. Nosso povo é muito doente, né? Ou seja, o nosso povo não tem condições de vida adequadas e isso atrai aí muitos malefícios, tá? E o que aconteceu aí no dia... Foi quando? Agora tem acontecido tanta coisa, mas no dia 2 de abril de 2020, 2 de abril, saiu uma lei, foi publicada uma lei muito rapidamente, a Lei 13.982, que mudou várias coisas relacionado aí àqueles benefícios que são para os idosos, né? Aquele benefício chamado de prestação continuada, que é para quem? É para pessoas idosas, acima de 65 anos, é para as pessoas que têm alguma deficiência e depende de ajuda, né? Que recebe aquele salário mínimo mensal, que não tem 13º. E em razão da pandemia, tudo isso em razão da pandemia, tudo isso em razão do estado de necessidade que foi decretado, né, pelo decreto legislativo número 6, lá em 20 de março ainda. Então veja bem, desde de 20 de março para cá a gente tem sofrido aí, a gente está numa crescente, cada estado, a realidade de cada estado é diferente de uma da outra, mas a partir desse decreto, no dia 20 de março, que reconheceu o estado de emergência da saúde pública, né, e o estado de calamidade, aí tem se tomado diversas medidas provisórias para o enfrentamento dessa realidade. E aí você está acompanhando, você está vendo o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Eu vou focar aqui o desdobramento disso em relação ao auxílio-doença, porque o auxílio-doença, como eu falei, é um benefício muito requerido. E é importante prestar muita atenção agora, eu já falei ele no outro programa, mas ele também sofreu agora uma nova alteração, uma nova regulamentação, e porque saiu agora no dia 6 de abril, uma portaria conjunta, aí nosso programa foi no dia 11, no dia 6, mas eu não falei dessa portaria. Então saiu essa portaria conjunta que regulamentou, e depois ainda aconteceu outra regulamentação da medida provisória que também alterou o aspecto relacionado ao vigilante, né, aos trabalhadores. Então tem uma coisa assim, alterou o auxílio-doença para todo mundo, e depois eu vou dar um destaque para aquilo que é o que o vigilante tem que prestar atenção. O vigilante e qualquer outro trabalhador que esteja enquadrado nessa situação, né? É que como eu sempre digo, esse horário, a hora da cidadania, a gente tem sempre uma perspectiva, um olhar, um foco a partir do vigilante. Mas essa informação, ela serve para todos os trabalhadores, né? Alguma outra coisa que a gente gosta de pontuar, que é exclusivamente para a realidade do vigilante. Mas, via de regra, esses temas que eu estou colocando agora aqui, eles servem para todo mundo, né? O vigilante, ele é casado, né? A vigilante é casada, tem um marido, o vigilante tem uma esposa, tem filhos, tem pais, tem irmãos, né? Tem vizinhos, tem colegas, e isso serve, essa notícia, essa colocação serve para todo mundo, legal? Então, saiu essa portaria conjunta aí que disciplina a antecipação de um salário mínimo. O que acontece? Olha a brincadeira. O auxílio-doença, como eles têm mais de 1.300.000 requerimentos lá no INSS que está represado, eles não conseguem dar conta. Eles não conseguem fruir, eles não conseguem analisar. E quando deu a pandemia, a primeira coisa que ocorreu foi o quê? A restrição de que acontecesse aglomerações, a restrição de circulação de pessoas e aglomerações. Então, tudo aquilo que tinha aglomeração, tudo aquilo que tinha circulação de pessoas, ficou suspenso. Isso
aconteceu mais cedo em alguns estados e em outros depois. Santa Catarina foi o primeiro estado que fez isso. Ou seja, ele decretou no dia 17, se não me engano, de março, veja bem, ele já tinha decretado ele decretou exatamente o recolhimento. Ou seja, parou todo o comércio, shoppings foram fechados, parou tudo, né? Todo mundo nas suas casas, só funcionou o mercado e os outros órgãos, as outras atividades essenciais, tá? Isso você está acompanhando. Então não foi possível mais fazer perícias no INSS, o INSS também se recolheu, começou a trabalhar home office, ou seja, para você fazer qualquer coisa no INSS tinha que ter lá pelo meu INSS, né? E o que acontece? Aí represou muito mais ainda. Então foi daí que saiu essa medida, essa portaria conjunta. Então como é que está funcionando o INSS? O que essa portaria ela vem dizer? Tá? Então ela tem umas coisas novas. Então o que acontece? Qualquer pedido, qualquer requerimento de auxílio-doença, ele tem que ser feito via sistema. Você tem que entrar na plataforma do INSS, e fazer o requerimento, fazer o pedido do auxílio-doença. O que você vai fazer? A novidade é que agora você vai juntar o atestado médico, e esse atestado médico, eu vou falar daqui a pouquinho, você juntando o atestado médico não vai ter a perícia física, vai ser feita uma perícia simplesmente pelo documento. Então o perito do INSS vai pegar e vai analisar, primeiro, se você tem o período de carência, ou seja, se você tem o tempo necessário para poder pedir o benefício, que é 1 ano. Então, se você tem mais de 1 ano de carteira assinada, ou se você já contribui com mais de 1 ano, você já tem a carência necessária, você tem 1 ano de contribuição, então está tudo ok, eles vão passar para analisar o atestado médico. E o atestado médico, com base no atestado médico, é que ele vai deferir. Ele vai deferir o quê? Ele vai deferir 3 meses. Ou seja, ele vai deferir para pagar um salário mínimo por 3 meses. Tá certo? É isso que vai acontecer. Para quê? Para dar agilidade. Para poder rodar, né? Nós estamos numa pandemia, as pessoas precisam ficar em casa, mas precisam ter dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro, ele vai sair para fora. Ele não vai ficar quieto, ele tem que se virar, tem que se bater. Então as pessoas têm que ficar em casa e por isso elas têm que terem recursos. Senão não tem como ficar em casa, né? O cara vai sair, vai tentar alguma coisa, vai trabalhar, vai tentar fazer algum esquema, tá? Então, faz o pedido e junta esse atestado médico. Se você já fez o pedido antes, aí o que tem que fazer? Agora tem que voltar de novo e juntar o atestado médico. Né? Se vai fazer um pedido agora, tranquilo, já junta tudo. Se já tinha o pedido antes, então o que acontece? Junta o atestado médico, tá certo? Esse atestado médico, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser, não pode ter rasuras, ele tem que vir com o nome do médico e o carimbo, e ele tem que descrever a doença e, de preferência, colocar o código internacional, tá? E mais importante ainda, esse atestado, o médico tem que estimar o prazo de afastamento, o prazo de tratamento, porque é nisso aí que ele vai basear. Se o médico, por exemplo, colocou 3 meses, então vai ficar os 3 meses que ele vai ser pago, né? Se o médico colocar 6 meses, então o que acontece? Quando voltar, sair da pandemia, quando voltar de novo a funcionar como era antes, que vai demorar ainda, eu acredito que vai demorar, daí sim chama para fazer a perícia física lá, presencial, né? Para eles analisar, tá ok? Muito bem, então vamos aí, né? Essa é uma introdução que eu estou fazendo para a gente pontuar o contexto dessa situação do auxílio-doença que está funcionando agora. Então vamos repetir aqui o que você vai ter que juntar. Se você já fez o pedido, né? Se você já fez o pedido de auxílio-doença, estava lá esperando, agora não adianta ficar esperando. Você tem que juntar o atestado médico, entrar lá no meu INSS e juntar um novo atestado médico lá, que você não vai lembrar agora que atestado médico você juntou, então você vai ter que pegar um novo atestado médico. E olha o detalhe, semana passada ainda, agora essa semana ainda que a gente estava tentando, ele não estava funcionando, não tinha o campo para você juntar o atestado médico. Por quê? Porque você tem que mexer na plataforma. Agora, a partir da semana que vem, com certeza, eles vão alterar para poder facilitar isso aí.
Então, se você já estava lá, você tem que ir atrás de um atestado médico. Só que esse atestado médico não pode ter rasura, tem que ter o nome do médico e o carimbo, tem que ter a descrição da doença e com o CID, Código Internacional da Doença, e a estimativa de prazo de tratamento. Tá ok? Então, tu junta lá. Muito bem. O INSS vai apreciar e vai liberar aí o valor de um salário mínimo, R$ 1.045 por 3 meses. Aí o que acontece? Você vai dizer assim, Pedrosa, mas eu tinha que ganhar mais, né? Eu tinha que ganhar mais. Eu tinha que ganhar R$ 1.500. Como é que fica isso aí? Então, o que acontece? O INSS, ao final, ele vai ele vai chamar o beneficiário a realizar a perícia médica presencial depois que terminar o regime de plantão, tá certo? E aí é onde ele vai exatamente o quê? Vai verificar se o afastamento que você solicitou, o afastamento do atestado, é por 3 meses, mas você tem um atestado de 6, então ele vai verificar se realmente precisa dos 6. E aí, nesse ponto, é que daí ele vai fazer o acerto para pagar a diferença. Se foi só 3 meses, depois ele vai verificar, né? Ele vai verificar, porque na verdade eles estão fazendo isso para ganhar tempo, porque eles estão muito sobrecarregados. Então, na medida que começa a despachar e tal, depois eles voltam e vão fazer um acerto e vão te pagar a diferença, tá? Ou, de repente, você vai dizer assim, pô, passou 3 meses, ou passou 4 meses, passou 5 meses, e eu não estou bem, eu não me recuperei. Então, o que acontece? Você pode requerer a prorrogação da antecipação do auxílio-doença, tá? Com base no prazo do afastamento da atividade informado no atestado médico anterior, ou mediante a apresentação de um novo atestado médico. Então, você fez um atestado médico de 3 meses, está vencendo os 3 meses, você pode juntar um outro atestado médico e pedir a prorrogação. O importante é que se esse atestado médico, é claro, se você tem um médico particular, pode usar um médico particular, porque a portaria não está fazendo distinção. Mas é óbvio que, se for um atestado médico do médico público, melhor ainda. Tá? Melhor ainda por quê? Porque o médico é público, né? É o médico, por exemplo, vamos aí um médico que seja de posto de saúde, né? Então, ele é um médico público, ele é um médico da prefeitura, né? Ou do próprio estado. Então, ele tem uma certa fé pública. Por quê? Porque o médico particular, ele é particular, está sendo pago e tal, então ele quer ajeitar os lados do cliente dele. E lá no médico público, você não é cliente dele, né? Você não é cliente dele, você é um paciente lá do posto, está tendo um atendimento público. Então ele tem, vamos dizer assim, ele teria uma melhor verificação. E outro detalhe, quando é a questão do atestado público, né? É que mesmo assim, o INSS pode demorar. O INSS mesmo assim, eu estou imaginando que ele vai ter que ser rápido ali, mas mesmo assim ele pode demorar ou de repente ele pode negar. E aí o que acontece? Aí você vai entrar com o pedido de auxílio-doença judicial, e aí o atestado médico que é público perante a justiça, nesse ponto eu já te digo, ele tem muito mais eficácia, vamos dizer assim, ele teria maior credibilidade, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque ele é um médico público, então ele tem fé pública. Então, perante a justiça vai olhar com muito bons olhos. Se for um médico particular, como eu te falei, tudo aquilo que é particular, que é privado e tal, sempre tem assim aquela suspeição, aquela sombra, né, de que ele tentou facilitar e ajudar, tá? Então, o que acontece, né? É isso que é a regulamentação do novo, de como é que está funcionando o auxílio-doença agora, a partir dessa nova portaria, e está funcionando para todo mundo. Aqui é para todo mundo mesmo. Tá? Para todo mundo, não é só para o vigilante, não, isso é para todo mundo, todo mundo que está incapacitado para o trabalho e por algum malefício e tal, beleza, tranquilo. Agora vem a parte que já é uma informação muito sutil, né? Você está requerendo esse benefício decorrente de um acidente de trabalho? Porque quando você faz o pedido lá, geralmente o pedido que é feito no INSS, ele é feito pelo benefício de auxílio-doença comum. E existe o benefício acidentário. São coisas bem diferentes.
O acidentário é aquele que é decorrente de um acidente de trabalho, que pode ser um acidente de trabalho decorrente de qualquer natureza. Então agora, nessa modalidade que você está pedindo, você não consegue dizer assim, o que é acidentário e o que não é acidentário. Você vai, mas isso não se incomode, porque depois você pode pedir a conversão daquele benefício de auxílio-doença comum em um acidentário, mesmo que seja um acidente de qualquer natureza. Vamos imaginar que você se acidentou na sua casa, né? Você acidentou na sua casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando é um acidente de qualquer natureza, ele não tem a carência. Aquela carência de 12 meses que é exigido, se você não tem ele, não tem problema se caso for uma doença, daquelas doenças que a lei já prevê, que não tem carência, ou quando é um acidente de qualquer natureza ou um acidente de trabalho. Então, você faz o pedido e se eles negarem por esse aspecto da carência, aí você pode fazer o recurso e tal. Se você estiver trabalhando, e aí nós já vamos entrar lá na medida provisória, a primeira que foi a de 927, lá de 22 de março. O que eles falaram lá nessa 927? Deixa eu pegar aqui a portaria para a gente ir direto lá no artigo 29 e explicar lá o que se refere aqui que eu quero falar agora. O que está dizendo lá? Está dizendo assim, os casos de contaminação pelo coronavírus, o Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, olha bem, os casos de contaminação de coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Aí vem a pergunta seguinte: se a pessoa for contaminada pelo coronavírus e ela vai ter que ficar afastada, vai ter que entrar numa quarentena, não vai poder ir trabalhar e provavelmente vai ter sequelas físicas, vai ficar incapacitada. A primeira pergunta que tinha lá, sábado passado, era: esse malefício do coronavírus, essa contaminação, vai dar direito ao benefício de auxílio-doença? Porque isso pode acontecer com qualquer um, né? Pode ser com qualquer pessoa. Vai ter direito? Essa era a pergunta que eu dizia que sim, que mesmo que o INSS não reconhecesse, era possível entrar com processo na justiça, né, para poder ganhar esse benefício, em razão do que é um malefício que não é reconhecido como um malefício daquelas doenças, mas é um malefício que, cara, todo mundo sabe aí o poder que tem, que muita gente que está morrendo no mundo. Então é uma doença gravíssima também, que eu diria até que isenta a carência. Se você não tem os 12 meses e foi acamado pelo auxílio-doença, pelo vírus, você pode sim brigar na justiça para que fosse ser isentado a carência para você ter direito ao benefício. Tá? Isso é uma coisa bastante presente, porque é uma coisa é reconhecido que nós estamos no estado de calamidade pública por causa desse vírus. Então ele é tão grave quanto uma cardiopatia, quanto qualquer uma daquelas doenças que está arrolado lá, que isento a carência, tá? Mas o que acontece? Você tem que estar contribuindo, só que você pode estar contribuindo, mas não vai ter 12 meses, tá ok? Então isso sim, tá? Isso é um aspecto bastante relevante que eu diria que ajuda muita gente, né? Se você pensar agora, tanto de pessoas que estão há menos de 12 meses e que podem ser afetadas pelo coronavírus, e que não vão ter o direito ao benefício de auxílio-doença, né? Então isso é passível mesmo de brigar para ter o direito. E esse artigo 29 que eu acabei de ler, vou ler de novo aqui, o que está dizendo o artigo 29 da medida provisória aqui 927, diz assim, os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Muito bem, nós temos que entender aqui o que seria considerado ocupacionais. E o que seria o nexo causal? Muito bem. O auxílio-doença ele é desdobrado em dois aspectos. O auxílio-doença comum, que são o quê? Aqueles malefícios que te afastam do trabalho, tiram a capacidade de trabalho, mas que não estão relacionados ao trabalho. Aquelas doenças comuns e tal. Agora, existe o auxílio-doença acidentário, que aí o que acontece? O afastamento, o malefício, tem a ver com o trabalho.
e se equipara a um acidente de trabalho típico, né? Então, é chamado a doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais, que são aquelas oriundas doença do trabalho e doença profissional, né? Essas que são as doenças ocupacionais. Então, os casos de contaminação pelo coronavírus, eles não serão considerados ocupacionais, é isso que está dizendo, exceto se for comprovado o nexo causal, ou seja, um nexo de ligação entre a contaminação e o trabalho realizado, ou pelo exercício do trabalho, ou pela forma, ou pelo ambiente em que o trabalho foi realizado, né? Então aí pega você que é vigilante, que estava sentado na linha de frente, e pega todos os demais trabalhadores que não pararam durante esse período. Praticamente todos os trabalhadores daquelas atividades essenciais estão incorporados naquilo que eu acabei de falar. Então, os trabalhadores de farmácia, né? Os enfermeiros, então nem se fala, né? Que estão na frente dos postos de saúde, os atendentes, ou seja, todo mundo os motoristas, né? O ônibus parou, né? Os motoristas de caminhões que circulam, o pessoal que trabalha frentista de posto de combustível, ou seja, todos aqueles que foram considerados atividades essenciais e que tiveram que se expor, continuar trabalhando, principalmente naquelas circunstâncias que expõem, por exemplo, né? Todos esses aqui, eu lembrei agora mais ainda do pessoal do supermercado, né? Então, o pessoal do supermercado estão lá, muita circulação de pessoas, e é óbvio que eles ficam mais expostos ao risco de sofrer contaminação. Então, para eles está valendo isso que eu acabei de falar. Então, pelo trabalho, pelas circunstâncias em que o trabalho é realizado e pelo ambiente do trabalho, pelo ambiente de ter circulação de pessoas que podem ter o vírus, só que eles não são chamados assintomáticos, né? Ou seja, tem o vírus, mas não tem nenhum sintoma. Ou tem um sintoma muito leve, que fica confuso, assim, o cara não sabe se tem uma gripe simples, uma gripe comum e tal. De repente, é uma pessoa assintomática. Tem muitos disso aí, né? Tem um percentual de pessoas que são assim. Só que o que acontece? Ele fica contaminando. Ele fica circulando no relacionamento dele e vai contaminando as pessoas. E aí, essa contaminação chega naquele grupo de risco, ou chega naquelas pessoas que estão mais vulneráveis, né? E aí é onde começa a acontecer o ciclo de corrida para a estrutura de saúde do Brasil, que é isso que eles não querem, tá? Então, vem comigo. Olha bem. Então, quando não há um nexo causal, vai ser o benefício de auxílio-doença comum, igual o que eu acabei de falar para vocês que está regulamentado, tá? Então, o cara está contaminado, mas foi em casa, ele estava afastado, não tem nenhum vínculo com o trabalho, não tem nenhum relacionamento, vai pedir o auxílio-doença. E aí que vem o detalhe seguinte: nesse meio tempo, mudou a medida provisória, mudou a outra medida provisória que o governo reconheceu o coronavírus. Quem for contaminado pelo coronavírus vai poder ter direito ao auxílio-doença, óbvio, é aquilo que eu já tinha afirmado no sábado passado. E o detalhe é o seguinte: o governo vai pagar os 15 dias iniciais das empresas, porque o auxílio-doença funciona assim. Os primeiros 15 dias de afastamento, a empresa paga. Depois é que o INSS, depois dos 15 dias, o INSS vai assumir a pessoa, né? Então, o que acontece? Olha bem, se não tiver nenhum nexo de relação, um nexo causal, um nexo de causa, então vai ser um auxílio-doença simples. Beleza, tranquilo, tá? Que vai seguir aquilo que eu já expliquei. Se tiver um nexo de causalidade, um nexo de ligação com o trabalho, aí sim você vai fazer o pedido e vai enquadrar ele como uma doença ocupacional. E isso vai dar um desdobramento, porque o benefício de auxílio-doença não vai ser comum, ele não vai ser B31, ele vai ser B91, que é um enquadramento. E vai ter um desdobramento previdenciário, aliás, é um benefício previdenciário que tem um desdobramento trabalhista. Ele tem um reflexo trabalhista.
Qual é o grande reflexo dele? Qual é o grande benefício dele? É o quê? É que quando você voltar do auxílio-doença, vai ter estabilidade do emprego por 12 meses. Ora bem, pensa bem, considerando a situação econômica da pandemia que nós estamos vivendo agora, com empresas fechadas, com contratos suspensos, pessoas sendo demitidas, jornadas de trabalho sendo reduzidas. Pensa quando acabar essa crise da saúde, aí quem vai estar esperando, nós todos, quem vai estar esperando a sociedade lá, depois que terminar essa crise? Quem é que vai estar esperando nós lá que está lá fora da crise? Quem? Exatamente, a outra crise, a crise econômica. Agora é uma crise de saúde pública, depois vai vir a crise econômica. Ou seja, são os efeitos normais e naturais e compreensíveis, né? Porque as empresas, a economia vai ser afetada, o comércio vai ser afetado. Então esse coronavírus ele esmigalha, né? Ele consome, ele detona com o PIB, ele detona com a economia, com o comércio, ele detona com empregos, ele detona com saúde, ele detona com a segurança, né? Ele detona com o futuro. Então isso que vai estar nos esperando lá. Aí pensa numa situação dessa, triste pra caramba, assustadora, cheia de temor, você ter estabilidade no emprego por um ano. Ou seja, é muito importante prestar muita atenção para que se você conseguir linkar a causa de por que você foi atingido, por que você foi contaminado, se isso tem a ver com o trabalho de forma direta ou indireta, então o que acontece? É muito passível de você ser enquadrado como auxílio-doença acidentário e quando você voltar do auxílio-doença, ter esse grande benefício que é a estabilidade do emprego por 12 meses, tá certo? E tem ainda, se a gente for ver, se tiver outras sequelas e tal, é passível inclusive a empresa de indenização, né? Então as empresas deveriam se acautelar muito e prestarem muita atenção nas condições de trabalho, nos equipamentos que fornecem, de tomar todo o zelo com as normas de regulamentação de saúde e do trabalho, as NR, que são as normas regulamentadoras de saúde e do trabalho, para exatamente evitar que os trabalhadores, que o vigilante, né, seja infectado nas condições que eu estou colocando aqui. Por quê? Porque aí vai sair muito caro, vai sair muito mais caro para a empresa, muito mais fácil para a empresa providenciar as condições de trabalho do que depois ter que enfrentar uma indenização, enfrentar uma estabilidade e enfrentar uma questão trabalhista. Então, as empresas nesse aspecto elas são muito precárias, muito negligentes, né? Muito imprudentes com essa realidade, com essa situação. Deveriam se acautelar mais em relação a isso, tá ok? Vamos fazer um intervalozinho e a gente volta em seguida aí para dar sequência, já entrando aí no quarto bloco. Espero que você esteja compreendendo, entendendo, né? A nossa preocupação sempre é traduzir isso para servir de orientação na prática, no seu dia a dia. Se não servir para você que está me ouvindo, então que você faça aquele papel de compartilhar com as pessoas que precisam desse conhecimento. Seja um ser da luz que leva conhecimento efetivo para a vida das pessoas. Ok? Beleza? Bem, agora a gente já está sabendo o que é a importância, né, de a gente comprovar o nexo causal. A importância que enquadrar a doença ocupacional, enquadrar um provável contágio do coronavírus como uma doença ocupacional. Já estão sabendo disso, estou repetindo pra caramba. Agora, então, a gente tem que saber como comprovar o nexo causal. Por quê? Porque não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, vem a pergunta, Pedrosa, como é que eu comprovo esse nexo causal? Então, muito bem, presta atenção. Agora é um momento importante. Vou falar primeiro para o vigilante. Vigilante, você que está na frente. O vigilante é uma atividade essencial e assim como os enfermeiros, assim como os motoristas, assim como os demais que estão na frente de luta, o vigilante não parou.
É uma atividade essencial, a segurança privada. E é óbvio que o vigilante agora está numa situação de ele enfrentar o quê? De ele ficar exposto à insalubridade. Porque o vigilante, pela sua natureza do trabalho, ficava exposto à periculosidade, certo? A periculosidade é o quê? O risco à sua integridade física e à vida pela sua função, que é de impedir e inibir ações criminosas. Legal? Só que agora o vigilante também está exposto a agente nocivo infecto contagioso, que é insalubridade, que é o agente biológico infecto contagioso, que é dentro da insalubridade. A insalubridade tem a ver com o quê? O meio ambiente de trabalho. Agente nocivo presente no meio. Não tem a ver com o exercício do trabalho em si, né? Então, como é que você comprova esse nexo causal? O nexo causal significa que existe um nexo entre a infecção e a causa. E a causa tem que estar relacionada ao trabalho, pelo trabalho realizado, a forma especial, específica que esse trabalho é realizado e ao meio em que o trabalho é realizado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que comprovar isso. E o vigilante vai fazer o quê? O vigilante vai anotar no livro de registro ponto um dever legal do vigilante, que é comunicar ao superior hierárquico. Pela lei, o vigilante tem o dever de comunicar ao superior hierárquico o quê? As falhas nos equipamentos. Então, uma das prováveis possibilidades de o vigilante ficar exposto é o quê? Ele trabalhar sem os equipamentos adequados, sem luva, sem máscara, sem ter acesso a álcool gel 70, sem ter, de repente, sei lá o que, um avental, sem ter lá no seu posto de serviço alguma estrutura que seja relacionada a equipamento, aquilo que você utiliza para evitar o quê? Evitar a exposição ao contágio, tá certo? Isso que é falha nos equipamentos. Aí tem o segundo item que você vai comunicar o quê? As irregularidades do ambiente. Então, irregularidades no ambiente é tudo aquilo que está no ambiente de forma irregular, que vai impactar na forma de você, que vai impactar no seu serviço, que vai impactar naqueles procedimentos que você tem que realizar. Então, vamos imaginar que você está no controle de uma fila de um posto de serviço, ou do acesso a um hospital, ou de acesso a uma instituição. Por exemplo, muita gente procurou agências da Receita Federal para regularizar o CPF. E eu vi muitas fotos, muitas reportagens, e o vigilante sofrendo para reorganizar a fila, porque não tinha lá o quê? Não tinha cone, não tinha uma barreira, não tinha uma demarcação para que as pessoas respeitassem 1,5 metro de distância. Ou seja, isso é tudo irregularidades do ambiente que faz com que o vigilante tenha que se relacionar com as pessoas, tenha que fazer o controle, tenha que tocar nas pessoas. Se tiver alguma balbúrdia, algum desrespeito ali da fila, da ordem da fila, o que acontece? As pessoas chegam lá totalmente, as pessoas estão lá alteradas, as pessoas estão agoniadas, estão ansiosas, estão temerosas, estão fragilizadas e elas não têm nenhum compromisso profissional. O único cara que tem um compromisso profissional ali é o vigilante. Ele tem que agir adequadamente em procedimentos técnicos pelo seu dever profissional. Ele não pode agir lá pelo seu comportamento pessoal. E o que acontece? E se não tiver, então, se tiver as irregularidades do ambiente, elas vão causar incidentes, que é o terceiro item que você tem que comunicar ao superior hierárquico, os incidentes e prováveis sinistros que possam ocorrer. Decorrente do quê? Das falhas nos equipamentos e das irregularidades do ambiente. Então, veja como tem ligação isso. Está tudo ligado, né? E todos esses três itens, falha nos equipamentos, as irregularidades no ambiente, os incidentes que ocorrem. O que é um incidente? É aquilo que tem o poder, tem o potencial de alterar o controle do vigilante do local. Tudo isso vai desdobrar no quarto item que o vigilante tem que comunicar, que é o quê? As falhas ou as ausências dos procedimentos habituais e permanentes de prevenção dos incidentes e dos sinistros. Porque um incidente mal resolvido,
ele vai desdobrar num sinistro. Vamos imaginar que numa fila, que o cara esteja alterado, ele tá alterado, ele burlou ali uma ordem da fila, ele não obedece, ele está muito ansioso, ele não obedece ali a regra de 1,5 m de distância. Isso aí não é crime, isso não é um sinistro, mas ele é o que? Um incidente, porque tudo isso tem o potencial de causar um movimento, causar uma atitude que vai fazer com que o vigilante perca, de repente, o controle daquele local. E isso é muito ruim, porque vai gerar insatisfação para o tomador de serviço, vai gerar insatisfação para as pessoas, e isso vai ser muito ruim para a imagem da empresa, né? Porque vai passar a ideia que o vigilante é incompetente, que o vigilante não está sendo capaz, e na verdade não é isso. Então, por isso que é muito importante você registrar isso, o vigilante registrar isso de forma adequada, com base na Lei 7.102, no Decreto 89.056, na Portaria 3233 de 2012, que é dever do vigilante. E aí você passa a descrever isso, né? Vigilante fulano de tal, no uso e no seu dever profissional, comunica ao superior hierárquico o quê? Aí passa as falhas nos equipamentos, quais seja, aí coloca. As irregularidades no ambiente, aí coloca. Né? Os incidentes que ocorrem, que são o tumulto, que é fura-fila, que são as injúrias que acontecem ali, que já seria um sinistro, já seria um crime, né? Dá um pouco algum tumulto que dá origem a uma rixa, né? Algum contato ali que as pessoas não ficam ali respeitando a distância. Então, tudo isso são incidentes. E tu vai comunicar por último que tudo isso provoca uma falha ou até ausência, né? É quando não existe um procedimento determinado. Falha ou ausência de um procedimento que deveria ser feito e não é feito porque é feito com falha, exatamente porque faltam os equipamentos. Se você não tem máscara, não tem luva, se você não tem um cone, não tem uma separação, não tem uma grade, não tem nada que delimite uma fila, que organize a fila, que tenha uma sinalização para a distância, o que acontece? Você vai ficar perdido num monte de gente. E aí, como é que você organiza isso? Não tem como. Então, isso é importante para registrar. E como é que você registra isso? Você filma, bate foto, né? E isso vai servir para comprovar esse nexo causal. Comprovar esse nexo causal do seu ambiente e da forma com que o trabalho for realizado. E pelo trabalho que você realizou, que você foi contagiado. Legal? Espero que você tenha entendido bem. Repete para poder compreender e fazer isso para exatamente cumprir aquilo que está dizendo aqui no artigo 29, que é você exatamente comprovar o nexo causal se tiver, né? Vamos torcer que não, mas se tiver essa infecção, for infectado aí pelo vírus, ok? Beleza? Agora, como é que eu falei muito do como é que o vigilante comprova, né, o nexo causal? E aquilo que eu falei para o vigilante serve exatamente para você que está me ouvindo, que você não é vigilante, e você também faz parte de uma dessas atividades essenciais que estão na frente, estão continuando trabalhando, sai para trabalhar todo dia e corre o risco de realmente ser infectado, ser contagiado pelo vírus. Então, como é que você faz? Da mesma forma, você tem que fazer isso. Você tem que comprovar que o seu trabalho, que você corre um risco muito grande, né? Existe um nexo causal entre a possibilidade de você ser infectado com aquilo que você faz. Ou seja, ser infectado pelo exercício do seu trabalho ou pela forma especial com que o trabalho é exercido. E também pelo ambiente de trabalho. Então, vamos imaginar o motorista, né? Então, o motorista tem o que acontece. No normal, o motorista, pelo trabalho dele, normal, ele não corre o risco de ser infectado pelo vírus ali, pelo agente nocivo, infecto contagioso. Isso não faz parte da ocupação dele. Só que agora, nas circunstâncias agora, como ele viaja, se desloca por vários locais e ele vai pegar uma carga, vai entregar uma carga, ele vai se relacionar com pessoas de onde ele vai pegar a carga e da onde ele vai entregar essa carga. Então, tem uma possibilidade muito grande de ele ser infectado por essas condições do meio ambiente. E da mesma forma, tem que bater foto,
tem que filmar, né, fazer vídeo, né, dessa possibilidade, tá? E assim, as pessoas que trabalham no supermercado, mais ainda, pela mesma situação, né? Quem mais que trabalha em farmácia, posto de combustível, frentista, né? Se relaciona com várias pessoas que chegam ali, pessoas muito sem... Agora está sendo obrigatório usar máscara, né? Mas muita gente não usava máscara, e mesmo usando a máscara é só um equipamento que ajuda a evitar o contágio, né? Mas não quer dizer que não possa acontecer mesmo assim, tá? Porque a pessoa vai tocar, vai deixar nas coisas, né? Então, minimiza a possibilidade do contágio, mas não elimina, tá certo? E então é isso aí. Nessa parte do programa de hoje, em relação à alteração do auxílio-doença, em relação a esses dois aspectos da doença ocupacional, que vai relacionar o auxílio-doença acidentário e o auxílio-doença comum, os conteúdos eram isso, né? E foi julgado na quinta-feira à noite ali, foi julgado, né? Então eu estou entrando agora aqui na medida provisória já, né? Uma informação quente aqui para você. Foi julgado no Supremo Tribunal que a medida provisória essa que a gente está comentando aqui, a 927, ela tem total validade no que diz respeito ao acordo individual que a empresa pode fazer com o trabalhador. Então a empresa, aquele acordo individual, aquele vigilante que ganha até R$3.500 é passível é válido o acordo, tá? Então, se o vigilante ganhar até o valor de R$3.500, está valendo o acordo sem problema nenhum. Acordo do quê? Acordo de suspender o contrato ou de você reduzir a jornada proporcional ao salário. Então, se reduz 25%, reduz 50% e reduz 70%, tá valendo, tá? Então, havia uma dúvida de que a empresa tinha 10 dias depois que fizesse o acordo de comunicar ao sindicato. Aí deu uma liminar que o sindicato teria que validar. E agora o Supremo decidiu que não. Então, ou seja, as empresas estão com a faca e o queijo na mão para fazer os acordos. Por quê? Porque o vigilante ou até o trabalhador ali, ele não vai ter o poder de não aceitar, né? E dizer que não concorda com a sua suspensão ou que não concorda com a redução. Por quê? Porque está em risco o bem maior, que é o emprego. Então, todas as medidas elas só têm um objetivo, que é garantir a renda e garantir o vínculo empregatício e garantir que as pessoas tenham a restrição de ficar em casa, né? A restrição de deslocamento e restrição de aglomerações, certo? Então, nesse objetivo, então, que o Supremo decidiu que os acordos individuais até aquele teto de R$3.500 é possível fazer, a pessoa que ganha até R$3.500 pode fazer um acordo individual. Acima disso, aí tem que fazer um acordo coletivo, ou seja, senta a empresa com o sindicato e aí estabelece os acordos ali necessários e esses acordos ficam valendo. Então, o acordo individual tem validade, mesmo que depois a empresa venha fazer um outro acordo com a empresa, com o sindicato, que seja diferenciado daquele individual. Então, o individual ele é superior ao acordo coletivo, tá certo? Então, vamos torcer que dê tudo certo ali, né? Porque muitas empresas também podem se aproveitar disso e fazer acordos que ferem a dignidade da pessoa, né? Já tem várias notícias de acordos ali que realmente extrapolam essa condição e geram assim uma ofensa terrível aos direitos fundamentais que estão também garantidos lá na nossa Constituição. Legal? Muito bem. E muitos também me perguntam, Pedrosa, o que você acha dessa briga que está acontecendo? Qual é o teu posicionamento a respeito? Se é
é para ficar em casa, ou se tem que é bobagem isso, e tem que ir trabalhar mesmo, tem que sair, que pode sair, e pode sair para o comércio. Essa briga que está acontecendo agora entre o presidente e os governadores que estão numa campanha muito grande, restringindo aí o comércio e pedindo que as pessoas fiquem em casa. Olha, qual é a minha posição? Inclusive agora foi trocado o ministro da Saúde, exatamente porque o ministro da Saúde tinha um posicionamento e uma indicação muito grande de que agora, nesse momento, é preciso que as pessoas fiquem em casa, exatamente para não alongar, né? Para não dar uma subida da curva do vírus, né? Muito rápida, e então é preciso alongar isso. E quanto mais tempo as pessoas ficam em casa, quanto mais tem essa restrição, mais o vírus é controlado, ou seja, ele contamina as pessoas numa velocidade menor e dá a possibilidade de serem atendidas na estrutura de saúde. Essa que é a ideia. Então, praticamente eu concordo, né? Eu fico ali analisando que tem lógica isso. E por que tem lógica? Porque é o que o mundo está fazendo. Você veja que a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas e por um mês a Índia está parada. Né? Assim é com os Estados Unidos, assim é com a Espanha, assim foi com a China, foi com todo mundo está fazendo. Será que só nós estamos certos de ter que ir para a rua, de não controlar o comércio e não reduzir? Eu acredito que não. E mesmo que estejamos errados, vamos pensar o seguinte, bem, se tiver errado, pelo menos a gente vai estar vivo. Porque se nós errar, se nós tomar uma ação errada agora, aí o que acontece? Pessoas vão morrer, a gente pode não estar vivo, né? Ou alguém da nossa família, né? Todo mundo tem uma pessoa na família que faz parte do grupo de risco. Tem os nossos pais, nossos avós, né? Tem familiares que têm algumas doenças que as tornam vulneráveis ao vírus e tal. Então, a economia já enfrentou guerra, a economia já sofreu crises e a economia se dá jeito, se resolve. Agora, vidas, saúde, isso aí não tem como, né? Não tem como ressuscitar a pessoa. Então, agora o foco sempre deve ser eu imagino que o foco sempre deve ser as pessoas, né? Deve ser a vida. A economia é um detalhe, né? A economia está para o ser humano, está para a pessoa humana e não a pessoa humana para a economia, né? Essa é uma ordem, certo? Uma ordem de valores, tá ok? Então, indico que realmente, se você não precisar, não saia de casa, fique em casa. E também fique com Deus e a gente se encontra no próximo sábado. Tchau!